Oi, tudo bem? Hoje nós vamos superar o medo da Thay de subir ladeira. A Thay ganhou o Kiss do Ame Dirigir e nós vamos agora iniciar um pouquinho da consultoria que eu faço, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que conhecer quem tem o medo, né? Por que o teu medo, Thay? O meu medo começou logo que eu tirei a carteira e eu fui dirigir, parei numa lombinha e no que eu fui arrancar o carro desceu, eu encostei no carro de trás e aí eu fiquei apavorada que eu não sabia como fazer, se eu tinha que descer do carro, o que eu tinha que fazer. Aí eu mexi apavorada, botei em ponto morto. E aí eu olhei assim, tá, o cara não fez nada, eu vou arrancar, tentar estacionar mais para um lado. E aí eu tentei arrancar em ponto morto, ou seja, o carro desceu mais ainda e eu bati de novo na criatura. E aí eu fiquei com um trauma disso. E toda vez que eu paro na lomba eu fico com medo do carro ir pra trás. Porque eu nunca sei se ele vai ir demais, eu não sei se a pessoa de trás tá muito encostada e se vai bater. Então eu fico muito nervosa com isso. É só respirar. Vamos assim, ó. Eu sei que ela gosta de dançar e eu sei que ela faz academia. Então, são duas coisas que precisam de tempo para ser executada. A embreagem é a mesma coisa, tem que ter tempo. É como se fosse uma dança, tá? Então, por exemplo, assim, a música é o motor do carro. Teus pés é o passo que tu tem que dar no ritmo da música, né? O que a gente vai fazer? A gente tá no plano agora. Vai botar em ponto morto, te ajeitar, tá todo ok. O carro é dela, ela tá acostumada com o carro. Nós vamos achar o ponto de embreagem primeiro. Sabe o que é o ponto de embreagem? É quando o carro começa a dar a tremidinha, tá? Então tu vai, engata a primeira. Me guia. Engata a primeira, pisa bem fundo na embreagem, acelera um pouquinho. Ó, aí é que a gente solta o freio de mão. É quando ele já foi. Tá, eu não preciso estar pisando no freio, porque tá no freio de mão. Porque tá no freio de mão. Tá. Tá? Então é quando o carro vai... Vamos fazer de novo? O fundo da embreagem. Tá. Acha o ponto. Ó o barulho. Isso. Aí tu tira o freio de mão. A cara dela. Mas é só ouvir o carro. Quando ele dá aquele empurrãozinho, a gente tira o freio de mão, ele não cai pra trás. A minha época mais feliz foi quando eu dirigi carro automático. O automático não cai. Ele nunca, jamais vai pra trás. Só engatando ré. Com certeza. Então, entendeu o tempo dele? Eu não preciso acelerar muito, porque eu tenho medo de fazer isso. E ele... isso aí não, que nem uma louca. É que nem... Ou cantar pneu, sei lá. Cantar pneu é de menos, os outros que se ralem. Mas né? A questão é assim, ó. É no mesmo projeto que tu tira o pé da embreagem, tu vai pro acelerador. É a mesma quantidade. É como se tu estivesse tirando o peso de um e botando no outro o mesmo peso. Mas isso quando chega no ponto, porque a minha embreagem tá bem em cima, eu tiro o pé. Sim, mas é quando ele treme, não interessa a profundidade que ela tá. O que importa é quando o carro começa a tremer. Quando começar a tremer, daí eu começo a acelerar e soltar o mesmo ritmo. O mesmo ritmo que tu tira um pé, tu coloca o outro, tá? E só quando ele engatar assim pra ir, é que tu tira o freio de mão. A gente vai no inicinho da lomba, tenta fazer. Aí quando tu tiver mais confiante, nós vamos um pouquinho mais na lomba. Tá. E eu nem vou dizer pra ela que eu vou fazer ela estacionar na lomba. Vamos lá. Ó, ali tu pode subir naquela calçada que já tem uma elevação. Tá. Todo mundo tem os seus medos, né? Mas o mais importante é ir superando. Não, é que na verdade eu acho que o medo é tu não saber o que fazer numa situação, né? Porque na autoescola eles não ensinam a usar o freio de mão. Aí
quando tu não usa o carro, desce um pouco, é normal. natural, porque tem o tempo de trocar o E pé, aí né? o que tu sempre vê que em lombas muito íngremes, pra evitar isso, o pessoal normalmente usa o freio de mão. E aí eu não sabia usar. E por mais que as pessoas explicassem, eu olhava assim, tá, mas como é que eu vou parar na lomba e já aplicar isso, do tipo, sem treinar, sem tentar ver nada? Ó, do lado de... Aí atrás dele lá, ó. Uhum. Isso. Ó, aqui se tu largar o carro, ele vai ir pra trás, né? Sim. Tá, ó. Puxa freio de mão. Bota Sim. ponto morto. Respira. Tô nervosa pra saber se eu vou ter que arrancar aqui. Não. Já, agora. Também. Aqui tu não precisa ainda soltar. Ah, é. Tenho certeza que o freio de mão está ok, tá? Mas sempre eu vou devagarzinho. Tá. Tu não solta o freio de mão ainda. Nós vamos Não, só não, testar aquela subidinha, tá? Coisas do ao vivo. Agora aconteceu tudo. É cachorro, é criança, é todo mundo na calçada. Isso aí. Pode ir procurando o ponto da embreagem, como a gente não vai sair do... Ó, acelerou demais. Respira. O primeiro ponto da embreagem. Primeiro eu acho ele tremer. Ó, tá começando. Aí no mesmo ritmo que tu tira o pé da embreagem, tu bota no acelerador. Ah, eu tenho que colocar em primeira, né? Por isso que não tava acontecendo. Mas eu tô tirando todo o pé da embreagem e não tô achando o ponto. Tá. Tá. Engatou. Ainda tem. Estamos com o freio de mão puxado. Agora. Ó a tremidinha. Isso. Aí. Tu viu Tá. que ele foi? A princípio, Tá, vamos tentar de novo sem tirar o freio de mão ainda. Até tu ter o freio de mão puxado, ele não vai ir pra trás. Tu não te preocupa com isso. Tu tem que te preocupar de achar o tempo certo pra quando baixar o freio de mão, tu só ir pra frente. quando eu soltar o freio de mão, não tem risco dele ir pra trás? Ou... Não, porque tu já vai estar acelerando. O carro já vai estar assim empinando, entendeu? Tá. Vamos tentar nesse pedacinho aqui. Ó. A embreagem, o ponto da embreagem. Acelera um pouquinho mais. O carro tem que... Aí, agora tu solta o freio. Quer um pouquinho mais pra baixo da lomba? Acho que pode ser. Vai um pouquinho mais pra baixo. Mais um pouquinho. Agora acelera e solta no mesmo ritmo. Vai acelerando. Ó, não foi pra trás. Oh. Isso também eu tenho outro trauma, que uma vez a minha mãe tentou me ensinar a fazer isso na hora do rush, assim, também. E quando eu baixei o freio de mão, eu mexi nos pedais, o carro foi pra trás. E aí eu disse, nunca mais eu mexo no freio de mão. Mas viu que é tudo no mesmo tempo, tudo no mesmo ritmo. O tirar o pé da embreagem, o acelerar e soltar o freio de mão. Sim. É que nem dançar. Ó. Tá? Tá. De novo. Agora a gente já tá um pouquinho mais pra cima. Já subimos um pouquinho, né? Isso. Te preocupa em achar o ponto da embreagem e acelerar. O freio de mão é terceiro passo. Agora solta o freio bem, ó. 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 Tô começando a me sentir mais confortável, mas a perna já tá tremendo. Mas entende que é só achar o som do carro, né? Sim. Agora tu já subiu mais um pouquinho. Vamos de novo? Vamos, tá. Tá engatado. Tá Engatado. puxado. Muito importante o freio de mão funcionar, tá, gente? Ó, acelera, solta o freio. Nem um tiquinho pra Nem um trás. pouquinho. Viu? Vamos subir mais um pouquinho? É uma situação boba, mas, por exemplo, tem uma sinaleira bem na altura que a gente estava treinando ali. Que é onde o pessoal se apavora. Ó, agora nós estamos subindo. Para quem não é de Porto Alegre, essa é a rua que o pessoal mais tem medo, porque ela é muito, muito ampla.
Vou mostrar pra vocês aqui, nós estamos no inicinho da lomba. Olha lá, ó. Pra mim, ela não é a pior de Porto Alegre, mas o pessoal tem muito medo dela. Acho que é a fama já, né? Tem o histórico dela. E aqui a gente já tá bem pra cima. Vou te dizer que meu pânico até começou a diminuir. Ó. Já olhei pra ela, não... Diferente. Não fiquei tão apavorada. Então vamos tentar só sem soltar o freio, tá? É que o carro sempre apaga. É que o carro dela tem a função de quando para, desliga. É, quando eu tiro o pé da embreagem, tudo no ponto morto, ele desliga. Ele desliga para economizar. Vamos lá. Fundo da embreagem. Engatou primeira? Não. Não. Primeira, fundo da embreagem. Um ponto. Quando começar, ó, viu que ele foi? É esse o momento que tu solta o freio de mão. Tá. Tá? E não te apavora, se der pra ir todo o pedaço em primeira, vai. Tá? Porque quando tu trocar pra segunda, ele vai dar uma quedinha. Tá. E quer tentar? Bom. Tá. Ponto de embreagem. Isso. Ó. Viu? Daí. Foi, viu? Eu sou tipo criança aprendendo uma coisa que eu digo assim, de novo. De novo. De novo. Vamos de Mais novo. uma vez. E tu tá subindo e tu nem tá vendo. Isso também é muito importante, tu saber a potência do teu carro. Se teu carro não tem potência, é 1.0, alguma coisa assim, tu vai ter que subir todo em primeira. Ah, sim. Porque ele vai perder potência na hora de troca de marcha e daí ele vai para trás ou vai morrer, né? Então quem tem carro 1.0 é bom ir de primeira. Vai todo o trajeto de primeira. Não faz mal que o carro fique se esgoelando lá, pedindo para trocar, porque na troca tu vai dar uma caidinha para trás. Tá. Tá? Tá. Eu que masquei agora. Tá, primeira. Embreagem. Embreagem. Ó, isso. Eu subo para um outro lugar. Mas viu? Ah? Não conseguindo. Agora até já posso morar numa lomba. Eu sempre dizia, eu nunca vou comprar uma casa numa rua que seja lomba. Jamais. Não vai conseguir voltar pra casa. Não vou. Mas eu tenho que passar por isso todo santo dia. É. Mas então, eu quando comecei a dirigir, eu tinha um pesadelo, te contei, né? Tinha um pesadelo que o carro ia subir e capotava. Eu tenho esse pesadelo também. E eu não pegava o carro em lomba. Umas lombas absurdas, tu vai subir e vai te E dar um corpo, meu ele Deus. faz assim. O que eu comecei a fazer? Eu tentei a lomba bem na direita. Quando eu achava que não ia ir, eu entrava para estacionar. Então eu não ficava atrapalhando o trânsito, mas ficava tentando. Então eu sempre fazia assim como a gente está fazendo, na área de estacionamento. Até pegar no... Eu ainda hoje apago o carro numa sinaleira, numa lomba. Porque é tudo questão de hábito, né? Sim. E é só não entrar em pânico. Liga o carro, bota ponto morto e faz todo o processo de novo. A questão é não entrar em pânico na hora. Sim. Daí depois pode entrar em pânico. Ah, aconteceu isso e aquilo, né? Mas acho que a questão é mais de conhecer o que tu pode fazer. Então, tu tá numa lomba, o carro morre, o que que é? Respira e faz todo o passo a passo. Ponto morto, embreagem, acelerador e solta o freio. Não interessa o que tá acontecendo e volta. Né? Vamos até lá, aquela esquina, dobrar e voltar desde o início ela. Tá? Vamos fazer a volta na quadra. A outra era só isso. Ah, e agora tem outra aqui, né, gente? Isso também é uma placa de pare numa lomba. Olha só que lindo. Vamos lá. E nem é, ó. É só a sensação. Nem precisa do freio de mão. Era só a sensação.
É que às vezes a visão engana. Muito, olha, nossa, é muito íngreme. Não, mas o carro vai indo você... assim, né? Ele não vai de pezinho. Aí eu digo que eu consigo tirar o pânico e o medo de qualquer um em 5 horas. Faz 20 minutos e ela já tá aqui, ela já trocou marcha na lomba. Não. Pode ir indo, que tem uma sinaleira lá na esquina, bem no topo da lomba. Que aqui nós estamos no topo dela. E tu vê que ela já não é tão... Já não é mais tão íngreme. Não, né? Pra mim, em Porto Alegre, o pior é saindo ali da 24, indo pra Eudoro Belink. Que tem Sim, aquela ali, é a pior pra mim. Normalmente essas eu evito. Aí dá um balão. É, tipo, vou lá sempre toda a vida pela Ipiranga, pego lá aquela outra que não vai ter nada. Qual mais? Tem uma ali perto de casa também que eu acho que dá na Plínio. Que eu acho que ela é bem ingremezinha. Eu nunca paro ali, tá? Mas tem uma sinaleira bem em cima ali, né? Não, ela não tem semáforo. O problema é quando tem tranqueira. Que aí eu fico muito brava, eu fico segurando atrás para os carros ir andando. Pra eu conseguir ir. É sempre igual. Puxa freio de mão, acha ponto da embreagem. Sabe que eu acho que eu só entrei nessa rua uma vez. Tá vendo um caminhão se arrastando? Não sei se dava tempo de eu ir. É melhor esperar, não tem pressa. Eu subi só uma vez essa rua e eu lembro que eu entrei em pânico, assim, eu achava ela muito. É que eu acho que a gente tem aquela ideia de criança, que ela era assim quando a gente era criança, né? Olha, ele tá se arrastando porque ele não trocou de marcha. Porque ele tem líquido dentro dele e o líquido se move. Se ele troca de marcha, o líquido vai fazer assim e vai dar um socão pra ele atrás, entendeu? Ah, tá. Então ele veio se arrastando porque ele veio na mesma marcha. Carregar líquido em caminhão também é bem complicado. É pior que carga viva lá. Eu lembro uma vez na viagem, aquela que a gente fez, que tu explicou um pouco até porque deles não frearem bruscamente. Isso. Ponto de embreagem. Aí. Ó, capaz. Viu? Vamos reto do branco. Pode ir reto, tem mais uma subidinha ali. Tá. Viu que já não foi nem um tiquinho? Não. Aê! Agora nunca mais vai ter medo da Lucas. Não, agora vai estar de boa. Agora eu vou até procurar lombas na cidade pra ir treinando. Isso, tem que treinar, não adianta, tem que treinar. Não, uma vez eu lembro que eu estava com uma pessoa e ela... Sabe as lombas de acesso de Zafari, Bourbon, assim, são muito íngremes no estacionamento. E aí deu um congestionamento, um carro tava tirando o ticket lá em cima da lomba e o carro que eu tava teve que parar no meio. Nessa hora eu tava no carona, eu olhei assim e eu disse, cara, se sou eu ando de reta aí embaixo. É uma saída. Não tem condições. E aí a criatura puxou calmamente o freio de mão e arrancou. É só ter calma. Eu lembro que logo na autoescola até o professor me disse que eles me apelidaram de por quê? Porque eu tenho uma necessidade de saber. Ai, não gostei. Essa aqui tá linda, olha só. Não gostei. Tá, tu pode parar aqui pra gente testar. Não? Vamos? Não. Então tá. Tem um pare bem no ponto máximo da lomba. Com calma, com calma. Foi. Mas guria!
Vai chorar. Olha que o coração nem disparou perto do que disparava. Viu? Gente. Quer ir de novo ali? Pode ser. Que eu acho que aquele pedaço é o pior. É, aquele dali eu acho que é o mais íngreme. Quero só ver. Vai me fazer videozinho, né? Das lombas que tu achar aí em Porto Alegre. Sim. Mas daí eu sempre tive muito isso, assim, de querer saber o porquê. Aí eu dizia assim, a pessoa chegava e dizia, porque tu vai ter que fazer o esquema, né? Pisa no freio, põe até o fundo na embreagem, aí tu vai tirar o pé do freio, vai começar a acelerar, soltar. E eu olhava pra criatura, por quê? É por causa do tempo do carro, Aí ele dizia, porque é assim. Aí eu, tá, e se eu fizer diferente, o que vai acontecer? Porque tipo, minha pergunta era, se eu fizer daqui a pouco tal coisa, você vai me dizer o quê? Eu vou quebrar o motor do carro, o carro vai parar, vai pifar, vai explodir. Eu queria saber o que poderia acontecer se eu fizesse errado, diferente, pra estar preparada pra todas as situações. Eu sou muito assim. O que acontece? Se tu fizer em tempos diferentes, ou ele apaga ou ele vai pra trás. Né? Não tem nada além disso. A questão é só achar o ponto. Se tu achar o ponto certo da embreagem e acelerar na mesma velocidade que tu tira o pé da embreagem, ele não vai para trás. É só achar esse tempo. E é só treino, não adianta. Tem que treinar. Ó, estamos voltando pra... Tá vendo? Mas daí cada um acha o seu melhor. Não e arrancamos com o carro atrás, gente. Ó, carro atrás, não cantou pneu. Tá trocando de marcha. Hein? É? Que professora é essa aí, gente? Na verdade é só achar a tua linguagem, né? Tu fala em linguagem técnica e tu é uma pessoa que dança, que faz academia, que são coisas que tem tempo, né? Por isso que eu digo que tem que conhecer o cliente. Daí o que eu faço? Quando a gente marca consultoria, eu pego, converso com a pessoa, vejo como é que ela pensa, como é que ela age, quais são os princípios dela, porque daí eu consigo entender como falar com ela. Sim. Daí fica fácil. Porque eu tô falando a mesma linguagem que tu, mesmo que eu não seja assim, entendeu? Porque eu não sou teórica como tu e não sei dançar nem bate o pé. Mas é que o mais importante do professor sempre é isso, né? Achar a linguagem que o aluno vai falar. Ó. Tu viu que tu saiu de uma sinaleira parada no topo da lomba? Sim. Eu achei que ela não tava tão íngreme, aí eu arranquei assim, mas o carro foi pra trás, já me deu um... Porque tu não fez o tempo. Mesmo assim, ó, mesmo numa situação de plano, tu pode ir testando, na verdade, o ponto da embreagem, entendeu? Sim. Pra quando tiver numa situação de ladeira, tu conseguir já ser natural de ti, porque já tá acostumada. Mesmo sem estar com freio de mão puxado, eu pode fazer minha isso. irmã, ela não usa freio de mão, mas ela diz que ela não tem pânico, porque ela usa muito isso. Ela já solta mais a embreagem, quando acha o ponto, ela acelera na lomba. Isso! E pra ela isso é tranquilo. Sem freio de mão, só o freio de pé. Ponto de embreagem. Aí. Tu viu que bem menos. Bem menos, viu? É que nem vou parar porque não vem carro, gente. Tu quer testar numa parte mais reta? Ou tu acha que já o sem o freio de mão? Não, acho que tranquilo. É só achar o tempo. Não tem outra coisa pra te dizer. Eu acho que agora é ir treinando toda vez que eu parar, precisar. Porque a técnica eu vi que eu já consegui. Já pegou o porquê dela, Exato. né?
Que eu tinha ficado muito na memória, aquela vez que eu tentei usar o freio de mão, que eu usei o freio de mão e eu não soube soltar a embreagem, eu acelerei demais e o carro não foi. Eu não tinha achado o ponto. E aí eu fiquei, nossa, e se eu tentar de novo fazer isso e mexer o pé e não vai ir, vou apagar o carro. Agora eu acho que isso já dominei. É só o tempo certo. E ao mesmo tempo, quando o ponto da embreagem é aquele que ele começa a dar tremidinha, tu pode acelerar, tu pode tirar o pé do freio, tu pode soltar o freio, é tudo nesse mesmo tempo, é nessa mesma linha de raciocínio da embreagem. Aí eu adoro que ela é corajosa. Ó. Tira o carro para bailar contigo. Às vezes eu tenho medo de estar acelerando demais. Não tá. Aí. Ó, foi. Não caiu nada. E até porque se der alguma coisa errada, tá com a mão no freio de mão. Tu pode puxar de novo. Puxa de novo, acabou o assunto. Deu, respira qualquer coisa e sai. Se quiser, vem aqui, dirige e arranca pra mim, meu filho. Tá? Mas é bem isso, é ficar tranquila que tu tem o freio de mão pra puxar, tu tem o alerta pra avisar qualquer situação. Fica no respira. Sim, não vai ficar ali um dia inteiro atrapalhando o trânsito. É um momento, né? Agora tu para lá onde a gente iniciou, tá? Tá. Então a gente iniciou os testes. É, ali na calçada. Aqui? É. Lá da outra esquina? Aqui pode ser. Não tenho mais o que fazer contigo. Tu já conseguiu, já tá fazendo teus testes sem nem comunicar, não precisa mais de mim. Viu? Muito obrigada. Que nada.